Olá, amigos do agronegócio de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho, da agência Safras. Hoje, quinta-feira, 31 de março, estamos reunidos com nossa equipe de consultores de Safras e Mercado para debater nesse vídeo o pós-USDA, pós-relatório de intenção de plantio e estoques trimestrais que o Departamento de Agricultura divulgou há pouco. Não trouxe algumas surpresas que se esperava, mas o dado mais relevante que serve de manchete para esse nosso vídeo é que pela primeira vez na história foi indicada uma área para a soja maior do que a área do milho nos Estados Unidos. Antes de apresentar nossa equipe, convido a você que não se inscreveu no nosso canal que inscreva-se, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma, peça uma demonstração gratuita. Boa tarde, Luiz Fernando Gutierrez Roque, que nos fala sobre soja, tudo bem? Boa tarde, Alessandro, boa tarde, Paulo, Elcio, boa tarde a todos. Mais um relatório do USDA, um relatório importante aí para a gente entender os rumos do mercado, e não trouxe surpresa com relação ao viés, mas trouxe surpresa com relação à migração de áreas aí entre soja e milho. Paulo, boa tarde, Paulo, tudo bem? Paulo Molinari. Boa tarde a todos. Realmente, o USDA praticamente confirmou o viés que vinha sendo dado pelo mercado, mas o que surpreendeu realmente foi o corte de área de milho, né? E essa área agora ela só vai ser revisada no dia 30 de junho. Elcio Bento, vamos falar sobre o trigo. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Alessandro? Olá a todos. No caso do trigo, acho que a surpresa fica por conta do trigo de primavera, que teve uma redução da área. Daqui a pouco a gente fala mais. Beleza. Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar apresentando os números e começando pela soja. Tá ok aí? Estão vendo bem? Sim. Vamos lá, então. Tá. O relatório de hoje colocou a área, relatório de 31 de março, colocou a área americana em praticamente 91 milhões de acres, 90,955, um número bem acima até da expectativa média do mercado, que era de 88,8 milhões de acres, e contra um número anterior, de 2021, de 87,2 milhões de acres praticamente. Os estoques trimestrais ficaram acima da expectativa do mercado, posição de estoques trimestrais é 1º de março, 52,5 milhões de toneladas, a média do mercado era 51,5 e do ano passado 42,5 milhões de toneladas. Bom, Luiz, pela primeira vez na história a área plantada com soja nos Estados Unidos, segundo esses dados preliminares de intenção de plantio, deve superar a área de milho. O que dá para a gente falar foi essa acabou sendo, de certa forma, talvez essa virada aí a surpresa, né? Exatamente. Uma área maior ainda do que o mercado já esperava. Exatamente, Alessandro. Como eu comentei no início, o USDA foi de encontro ao viés que o mercado estava esperando, né, de um aumento na área de soja e um corte na área de milho. Só que o tamanho desse aumento e desse corte surpreendeu, de fato, né? A gente esperava aí, como está no quadro, o mercado esperava na média 88,8 e o USDA trouxe 90,9. Então, uma diferença muito grande aí de 2 milhões de acres. Da mesma forma que no milho, o Paulo vai comentar depois, houve um corte maior também do que o esperado. Então, a gente está falando da maior área da história de soja dos Estados Unidos. Pela primeira vez, a área de soja superando a área de milho, né, e se confirmando esses números. Então, é algo muito importante. A gente pode estar vivendo aí um momento histórico, talvez. E isso, naturalmente, abre um potencial produtivo recorde, né, Alessandro? Nunca antes visto na história dos Estados Unidos um potencial produtivo de soja tão grande assim, como o que essa área pode trazer, né? A gente usando aí uma produtividade média aí das últimas 4, 5 safras, a gente chegaria tranquilamente, eu diria assim, sem grandes problemas, numa safra de 126, 126,5, e usando a maior produtividade da história, a gente poderia chegar a 128, 128,5 milhões de toneladas de soja. Então, é um potencial de uma super safra e, naturalmente, né, a gente está falando aí de um potencial de uma produção de 6 a 8 milhões acima da produção recorde americana, que foi ano passado. Então, é realmente um volume muito grande de soja que, em se confirmando, naturalmente pressiona aí os contratos futuros. Enfim, e com relação aos estoques trimestrais,
Eu acho que o USA trouxe um número um pouquinho acima do que eu estava imaginando, que o mercado estava imaginando, até porque a gente esperava um número mais baixo que esse, exatamente por essa demanda de soja que está muito aquecida pela soja americana, né? Pela questão principalmente da quebra na América do Sul. Então, a gente está vendo aí, semana após semana, vendas de soja para a China sendo anunciadas. É natural que isso aconteça, né? Porque a China tem uma oferta muito menor na América do Sul nessa temporada. E aí a gente estava esperando realmente por um estoque ainda menor do que o uso indicou. Mas, vamos lá, é um estoque que não muda muita coisa, 1 milhão acima, 1 milhão abaixo nesse momento. O que importa realmente vai ser o estoque lá no final do ano. Beleza, Luiz. Vou alterar aqui para o milho para falar com o Paulo. Bom, Paulo, a gente na terça-feira falava no pré-USDA que se houvesse aí uma surpresa no milho, seria para uma área maior do que o mercado esperava, né? E acabou sendo, nesse sentido, ao contrário, né? Da surpresa prevista. E colocando, então, aqui os dados, a área foi indicada nesse relatório em 89,5 milhões de acres, praticamente. O mercado esperava, em média, quase 92 milhões de acres e contra um número de 2021 de 93,357 milhões de acres. Os estoques trimestrais ficaram um pouco abaixo da expectativa do mercado. Relatório, posição 1º de março, 199,4 milhões de toneladas, arredondando, contra 200,3 milhões de toneladas da expectativa média do mercado. E no ano passado, em março, a colocação era de 195,5 milhões de toneladas. Então, Paulo, agora sim o mercado vai ficar dependendo de uma safra boa mesmo de produtividade americana. Exato. Agora o nosso querido São Pedro vai comandar o mercado até setembro, né, com a safra americana. E são 3 informações altistas, né, porque o Elcio vai falar daqui a pouco. A primeira delas é a área plantada, que realmente surpreendeu pelo fato do produtor americano ser um produtor de milho, né, e os preços estarem altíssimos no milho já, como a gente comentou na resenha inicial. Nunca o produtor americano teve preços tão altos no período de plantio e, mesmo assim, ele fugiu do fertilizante caro, né? Então, esse parece o resumo da ópera. Isso contrapõe algumas estimativas até internas americanas, né? A CHS, que é a maior cooperativa nos Estados Unidos, ela previa uma área de 93,5 milhões de acres, praticamente a mesma área do ano passado. Para vocês terem uma ideia, que mesmo dentro dos Estados Unidos, a controvérsia do plantio ele foi muito importante. Então, agora essa área só será revisada com o dado de 30 de junho, que é o dado de área plantada efetiva, né? Os estoques vieram levemente abaixo, né? Ou seja, não é uma informação grandemente altista, mas ela também não foi baixista, porque veio quase em linha com o mercado. E o Elcio vai falar, os estoques aí de trigo também parece que vieram um pouquinho mais baixos, né? E com essa queda de área de trigo de primavera, que eu acho que é a grande surpresa, porque o trigo está com preços altíssimos, né? Talvez tenha sido aí o final dessa história dos relatórios de hoje. Então, os preços aí tendem a se manter firmes daqui para frente e, basicamente, nós vamos olhar agora o plantio americano, o clima americano, que o plantio começa a partir da 3ª semana de abril, se o clima permitir, e a partir daí vamos ter muitas emoções no weather market de clima no mercado americano, entre maio e setembro, como todo ano nós temos, mas esse ano, devido a esse corte de área, qualquer curva diferente na previsão climática pode trazer, sim, um efeito bastante altista para o milho no mercado internacional. Beleza, Paulo. Bom, vamos falar com o Elcio agora do trigo. Mudando a tela aqui. Bom, Elcio, o trigo, depois os tipos de trigo o Elcio vai esmiuçar aí, mas a área total geral colocada nesse relatório de 31 de março em 47,4 milhões de acres. Média do mercado era 47,8 praticamente milhões de acres e no ano passado 46,7.
No volume dos estoques trimestrais, posição 1º de março nos Estados Unidos, esse relatório colocou os estoques abaixo da expectativa do mercado em 27,76 milhões de toneladas. A expectativa do mercado, na média, era praticamente 29 milhões de toneladas. E março de 2021, a posição era 35,7 praticamente milhões de toneladas. Bom, Elcio, ficaram aí, tu que vai explicar melhor, mas os estoques aí um pouco mais abaixo do que esperava o mercado, né? E a área um pouquinho menor do que o mercado esperava em média no total dos tipos de trigo. Exato, Alessandro. Acho que em relação aos estoques, um ajuste tranquilo dentro do normal, até porque com a redução da disponibilidade de trigo, pelo menos da possibilidade de aquisição na Rússia e na Ucrânia, o assédio ao trigo norte-americano ele continua e com isso pode ter um pouco mais de exportações norte-americanas. Então, se explica essa queda em relação ao mesmo período no passado também, é algo que já está colocado e desenhado nos relatórios mensais do USDA, essa queda de quase 10 milhões de toneladas. Então, acho que dentro do normal, não é nada de surpresa, claro, é uma notícia também altista para o mercado. E em relação à área, acho que o Paulo adiantou bem aí a grande surpresa. Em relação ao relatório de inverno, não se esperava grandes alterações, porque é uma safra que está se consolidando. Daqui a pouco a gente já vai estar colhendo a safra de inverno. Então, teve também, nos casos da área de inverno, uma redução, mas uma redução menor, um pouquinho abaixo do que se esperava, né? Era um aumento de 2,3%, estamos falando de um aumento de taxa, ou melhor, o USDA trouxe um aumento de 2%. Muito próximo, né? Agora, no trigo de primavera, a expectativa era que aumentasse 2,9%. E conforme o Paulo havia falado, mais uma coisa interessante a gente ver que a safra de inverno ela já tinha sido plantada, consolidada para o plantio antes da guerra. E depois da guerra teve a explosão de preços do trigo, o preço do trigo ainda é muito bom, e por isso se esperava que pudesse o trigo brigar com um pouco de área na região da região de trigo de primavera, especialmente em Dakota do Norte, que é o maior produtor. O USDA não mostra isso, ao contrário do que se esperava um aumento de 307 mil acres, né, de área, e veio uma redução de 220 mil acres. Claro que essa é uma área que ainda precisa se consolidar, o relatório de junho vai confirmar isso, mas é uma notícia altista para o mercado, principalmente se a gente considerar que a safra colhida no ano passado foi a menor desde 1909 para trigo. O trigo vem perdendo área, muita área, especialmente para milho e para soja, e é uma área muito pequena no ano passado. Essa estimativa de plantio que a gente tem agora, Alessandro, ela é 27% superior à área colhida no ano passado, em função da quebra muito forte que a gente teve, especialmente do trigo de primavera. Como o trigo vem com estoques baixos, esse também é um ano que para o trigo não pode acontecer muita coisa de errado em termos de produção, senão a gente vai ter um cenário de bastante aperto dentro dos Estados Unidos. Elcio, bom, foi um relatório realmente que teve dados aí históricos, né? Vamos tirar o compartilhamento aqui, vamos falar do fechamento, quer dizer, ainda falta, nesse horário que nós estamos gravando, um tempinho para o fechamento, mas me parece que está em linha com o que foi apresentado, o relatório, né? Como foi uma área maior do que se esperava para a soja opera nesse momento no contrato maio a 16,19 por bushel, com uma queda de 2,7%, Luiz. Exatamente, Alessandro. Na verdade, os dois números são baixistas, né? Uma área maior do que esperado e estoques trimestrais acima do esperado. Então, sim, confirma o viés que a gente estava falando, principalmente com relação à área, e o mercado caindo bastante. Aí foi até interessante, porque normalmente quando sai relatório do USDA, né, no primeiro minuto pós-relatório, o mercado já se agita bastante, já encontra o seu lado, digamos assim. E como esses números vieram, né, bem diferentes do que o mercado estava esperando, foi interessante que o mercado demorou um pouquinho para digerir e para engatar aí essa direção para baixo, mas depois que engatou realmente, aí a gente fica perdendo aí mais de 2% nas principais posições, nas primeiras e nas mais longas também. Então, o mercado agora, posição spot, o próximo objetivo é realmente buscar os $16, e lá na frente talvez falar em $14 na posição novembro, realmente um mercado mais baixista agora. E agora, como o Paulo falou, agora é tudo clima, né? Clima americano, o weather market, e aí a gente tem que esperar muita volatilidade para esse mercado a partir do mês de abril, maio.
E o mercado do milho, Paulo, o contrato maio operando com uma alta de 1,2% a 7,46, citando o contrato aí bem adiante lá, que está com bom volume movimentado, dezembro, 6,82 com alta de quase 4%, Paulo. Basicamente é um reflexo, né? Você vai mexeu muito com os contratos da safra nova, né? Setembro e dezembro, e o mercado vai tratar de pôr um prêmio climático em cima desses preços, né? Porque ele vai ficar muito atento agora ao ritmo de plantio, ao desenvolvimento da safra, né? E depois lá o verão americano em julho e agosto, que é decisivo para a safra americana, né? Então, o quadro está apertado, e só vai poder ser parcialmente compensado com uma alta produtividade nessa safra americana 2022. Obrigado, Paulo. Elcio, por milagre aqui, em relação ao que a gente viu em março, o trio é o que está oscilando menos. Contrato maio, operando a 10,22 com baixa de praticamente 0,5%. É algo raro oscilar menos, né? O trigo que está exatamente carregando aquele prêmio do risco da guerra. Ainda esse é o principal fator que está, os preços do trigo ainda estão inflados por esse fator. Em relação à alta de hoje, ela vem respondendo também o lado fundamental, a resposta aí a uma redução dos estoques trimestrais, e também é uma área que veio abaixo do que o mercado esperava. O mercado de trigo é um mercado que está fundamentalmente bem ajustado, os estoques norte-americanos vão cair bastante nessa temporada, então ele exige que tenha uma safra boa para a gente não ter uma situação de aperto, mas vem sempre carregando esse fator aí que é exógeno até aos fundamentos internos dos Estados Unidos, que é a questão da guerra. Isso pode acontecer mudanças muito mais rápidas do que uma safra que tem que se consolidar e tem que ver os fatores climáticos, tudo pode alterar, claro, a qualquer momento, mas é um ciclo vegetativo. Na questão da guerra, a gente sabe que pode ter uma definição para um lado ou para o outro que possa trazer movimentações. Então, esse fator guerra ainda segue no radar dos mercados, mas, claro, o desenvolvimento da safra de inverno, não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo, vai chamar muita atenção nos próximos meses. Pessoal, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante dessa repercussão desse vídeo. Para mais informações, entre no nosso site safras.com.br. Assine nossa plataforma, peça uma demonstração gratuita. Esse é um ano de grandes emoções aí, como a gente viu, e vai precisar cada vez mais de informações atualizadas, e nós temos todas elas na nossa plataforma. E entre no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative notificações, saiba dos nossos novos vídeos sempre em primeira mão. Obrigado, Luiz, obrigado, Paulo, e obrigado, Elcio. Um abraço. Obrigado, até lá. Um abraço, até mais.